Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Olha só, vamos fazer mais uma análise do Evangelho. Vamos entender algo que nos foi ensinado, mal aplicado, mal interpretado. E nós vamos fazer uso do contexto original da palavra, beleza? Aos Hebreus, capítulo de número 10. Estou lendo a partir de uma versão Almeida Revista e Corrigida. E vai dizer o seguinte, versículo de número 25. E não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. Olha só a parte A, vou repetir a parte A do verso. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Você já ouviu alguém falando sobre esse assunto? Dentro da sua instituição, da sua denominação? E o que falaram para você? O que falaram para nós? Que nós não deveríamos deixar a nossa igreja, a nossa instituição, a nossa denominação. Aí eles dizem, como é costume de alguns, aquele irmão que estava conosco e de repente ele saiu fora. Bom, primeira coisa que nós precisamos entender isso aqui, acerca deste texto aqui. Primeira coisa, essa carta foi escrita por um escritor israelita para um grupo de irmãos israelitas entre o ano 64 a 66 da primeira era cristã. Foi escrito para um grupo de irmãos que não eram gentios, eram judeus, acostumados com as práticas litúrgicas do judaísmo, que era a religião que norteava a vida das pessoas, tendo como base a estrutura da lei de Moisés. Você entende isso? Beleza. Outra coisa, ele escreve esta epístola, esta carta para um grupo de irmãos que creram na mensagem do Evangelho e que, por terem crido, foram incentivados, foram exortados a abandonar aquele estilo de vida sacrificial, que era algo muito presente no judaísmo antigo. E é muito presente hoje, embora... Enfim. O que acontece é o seguinte. Isso aqui tem um contexto. E o contexto não é o contexto moderno em que nós estamos inseridos. Quando ele disse para os irmãos, verso 25, não deixando a nossa congregação, congregação para eles não é o que nós temos em mente hoje. Porque para nós, congregação é uma instituição, é um templo, é um edifício, é uma denominação, é uma placa. Para eles, não. Como eu consegui chegar a esse entendimento? Simples, lendo o contexto e respeitando o contexto. O contexto, olha só, para você ver que o contexto não tem nada a ver com o que é ensinado hoje. Verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Opa! O contexto é lá. O contexto não é aqui. Ele está falando com irmãos que estavam acostumados a adentrar no santuário, tendo como mediador o sacerdócio humano. E o sangue que era utilizado para requerer o favor do Eterno era sangue de animais. Aqui está dizendo o contrário. Se você ler, olha só, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário sem nenhum tipo de intermediário humano, sem nenhum tipo de sacerdócio humano e sem nenhum tipo de sangue alheio. O sangue que foi usado para garantir a entrada dos filhos de Deus foi o sangue do Cristo, foi o sangue de Jesus. E ele continua, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, por sua carne. E tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, acheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Não está falando de água, a água do batismo, como é ensinado hoje. Não, esquece isso. Verso 23, retenhamos firmes a confissão da nossa fé. Qual era a confissão que eles tinham? Que eles receberam? De que Cristo foi enviado pelo Eterno, que o Cristo morreu para resgatá-los das maldições da lei, que eles agora não eram mais inimigos de Deus, mas que agora eram reconciliados ao Eterno,
e que não havia mais a necessidade de recorrer aos ritos e ao cerimonialismo do judaísmo da sua época. Essa era a confissão que eles tinham. Olha só, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Está falando com eles lá. E versos 25, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Que congregação é essa? Se você ler o capítulo de número 3 desta carta, você vai ver o escritor falando uma coisa importante sobre os dois ícones das duas alianças. O ícone do antigo pacto, da antiga aliança, e o ícone do novo pacto, nova aliança. Moisés, Jesus. Os dois são os ícones de suas respectivas alianças. Você consegue entender? Olha só, verso 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele, Jesus, é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Ou seja, Deus foi o autor tanto da primeira aliança quanto da segunda aliança. Então é Deus que está acima de tudo isso. Foi ele que levantou Moisés para ser o representante e mediador do antigo pacto, mas também ele levantou Jesus como mediador da nova aliança, do novo pacto. Sendo que Jesus está sendo apresentado aos irmãos hebreus como alguém que está acima de Moisés, que está acima do ministério do servo Moisés. Olha só. E na verdade, verso 5, Moisés foi fiel em toda a casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. O que ele está querendo dizer? Que ele está dizendo o seguinte: Jesus é digno da maior honra, da maior glória do que Moisés. Então nós temos aqui as duas casas, as duas alianças. Uma aliança que já estava chegando ao fim, porque na cruz Jesus sancionou com seu sangue a nova aliança. Então, a partir da cruz, o antigo pacto foi perdendo força. No âmbito físico estava funcionando porque o templo estava de pé. Os sacrifícios estavam acontecendo. Mas no âmbito espiritual ele foi se tornando obsoleto. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus na cruz validou a nova aliança. Reconciliou os que estavam debaixo do antigo pacto e que estavam sob a maldição da lei. É isso que ele está dizendo. Então, quando ele chega no capítulo de número 10, já estou encerrando. Capítulo de número 10, versículo de número 25. Quando ele diz, não deixando a nossa congregação. De que congregação está falando? Aquele ajuntamento cujo cabeça era Cristo. Vejam, ele está falando com judeus que haviam abandonado Moisés e agora estavam em Cristo Jesus. Lembrando que muitos desses que estavam em Cristo Jesus, fazendo parte da congregação do Cristo ressuscitado, foram retornando, foram decaindo da fé. É o que nós encontramos nessa epístola e em alguns outros momentos. Muitos estavam retornando para o antigo estilo de vida sacrificial da lei de Moisés. Eles estavam retornando para a congregação de Moisés. Estavam abandonando a congregação de Cristo. Este é o contexto original e verdadeiro. Qualquer coisa que é falado hoje, tendo como base este versículo aqui, para aplicar um contexto em que o autor não está inserido, nem tampouco os seus ouvintes, é um engano. Esta é a verdade. Respeitando a contextualidade, respeitando a escritura, esta é a verdade. Beleza? Então o escritor da epístola não está falando conosco aqui. Ele está falando com um público exclusivamente israelita que estavam passando por essa transição. Você consegue entender? Então, meus irmãos, esta é a verdade. Doa a quem doer. Beleza? Um forte abraço a todos.